Hoje de manhã falamos um pouco sobre, falamos até bastante, hoje de manhã, sobre ter um coração generoso, né? Falamos sobre a liberdade que a gente usa uma palavra chamada liberalidade, que é quando você é livre, quando você tem um coração generoso, né? Que você entrega ao Senhor, assim, aquilo que agrada ao Senhor. E Deus, Ele é fiel com a gente. Amém, irmãos? Quem aqui tem uma missão? Quem aqui tem uma missão? Quem aqui já recebeu uma missão e cumpriu ela? Eu estou na batalha de pai. Há 28 anos, 27 anos, Deus me deu uma filha. Eu não sabia como é que era criar filho. Eu fui criado como filho, mas não sabia como é que era criar filho. Chegou minha filha. E aí eu comecei a ter a missão de criar meu filho. Filho não tem manual. O manual que está é o da Bíblia. Mas tem momentos assim que você olha e fala assim, mas isso não está na Bíblia, o que eu faço? Aí você tem que fazer aquela decisão que você tomou. Eu estou nessa missão. Eu acho que até 27 anos eu já cumpri parte dessa missão. Às vezes nós recebemos missão de cuidar de alguma coisa, né? E é interessante porque Moisés recebeu uma missão de Deus, uma missão de levar o povo de Deus até a terra prometida. Temos uma missão, Deus deu para mim e para você uma missão. E lá na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, conta o final da história de Moisés. E eu queria ler esse texto que está lá, para a gente conversar um pouquinho. Deuteronômio, capítulo 34, são 12 versos, eu vou ler esses versos. Eu gostaria que você atentasse para isso, nessa história que Moisés está chegando ao final da vida dele. Só que antes eu quero mostrar algo para você. Eu quero localizar você, biblicamente, aonde o que acontece. Olha que legal, que bonito. Olha só que bacana. Só para você ter uma ideia, eu já falei isso aqui. Moisés, ele sai daqui, ó. O povo de Israel sai de Ramsés. E aí, eles iam para onde? Para Canaã. O que acontece? Deus, então, leva eles por um caminho do deserto. E aquilo que parecia que ia chegar rápido aqui, eles fazem todo esse caminho, ó. Aí eles vão por aqui, volta por aqui, sobe por aqui, chega até aqui. Aqui, em Moabe, nas campinas de Moabe, que é onde Moisés e a Bíblia relata os últimos momentos de Moisés na história. É nas campinas de Moabe, é nesse lugar. Deus leva Moisés daqui, todo esse lugar, e ele chega até as campinas de Moabe. Moisés não atravessa aqui. A Bíblia diz que Moisés chegou aqui, e ele subiu no monte, e naquele monte Deus mostrou para ele toda Canaã, tudo que estava pós o Rio Jordão, tudo que é o Rio Jordão. E aqui então, Deus mostra aqui nas campinas de Moabe, ele sobe numa montanha, e aí Deus mostra para ele, e a Bíblia diz que aqui Moisés morre. E o texto diz assim: então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisa, em frente de Jericó, aqui ó, bem aqui, nesse lugar, de frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar,
E o Senhor lhe disse: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhe disse: eu darei a seus descendentes, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará na terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como dissera o Senhor. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado esse seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham de se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Que final de vida bonito. Isso é lindo. Olha que final de vida lindo. Moisés acaba a sua vida. E o texto diz assim, que nunca houve alguém como Moisés. Nunca houve. Por que Moisés é lembrado na história? E como eu posso, assim como Moisés, servir a Deus e ser lembrado na história? Eu não sei que história você está construindo para você. Eu não sei qual história, quando você morrer, que vão contar de você. Mas eu quero trazer dessa vida de Moisés algumas lições para a minha vida e para a sua vida, de como nós podemos ser lembrados como alguém que mudou a história de uma nação, de um povo, e construiu uma nova nação a partir da sua própria vida. E a primeira coisa que eu quero destacar, que marca a vida de Moisés, e vai marcar a minha vida nessa jornada de fé, que nós estamos na jornada de fé, é a obediência. A Bíblia diz que Deus, lá no comecinho do livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés. Moisés estava cuidando das suas ovelhas, dos seus cabritos, das suas cabras. Deus se aproxima de Moisés e fala: Moisés. Ele fala assim: Senhor, eu tenho um desafio para você. Eu quero que você volte para o Egito. Eu quero que você comece uma nova história. Moisés relutou um pouco, mas ele entendeu que era de Deus, e a Bíblia diz que ele obedeceu ao Senhor, voltou para o Egito, e Deus começou a usar a vida dele. Você quer construir uma história que será lembrado como alguém do Senhor? Seja obediente. Quando Deus falar com você, você atenta e vai. A Bíblia diz que Moisés, quando Deus chegou para ele e falou assim: Moisés, sobe no Monte Sinai que eu vou dar para você as tábuas do livro da lei, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Moisés subiu, foi lá. Quando chegou diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés. Moisés fez o quê? Levantou o cajado. O povo atravessou. Obediência. Você quer ver sua vida mudar? Seja obediente ao Senhor. O salmista diz que a obediência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Obedecer a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe por que às vezes a minha vida e a sua vida não dá certo? Falta obediência a Deus. Às vezes você carrega uma carga na sua vida imensa, porque em algum momento você desobedeceu ao Senhor. Deus falou para você ir por ali, você foi por outro caminho.
E talvez hoje você pague o preço da desobediência. Mas você não precisa ser reconhecido pela desobediência. Você pode ser reconhecido pela obediência ao Senhor. Assim como Moisés. Eu olho para Moisés, eu me inspiro. Eu estava lendo esse texto essa semana. E antes eu cheguei aqui, hoje era 5 horas, eu sentei ali, peguei a Bíblia, fui ler. Eu me encanto com Moisés. Quando a Bíblia diz assim, que nunca houve alguém como Moisés. Eu quero ter as características de Moisés na minha vida. Eu quero, quando eu morrer, eu ser lembrado. Eu quero lançar o desafio para você, quando construir uma história, você ser lembrado por aquilo que você construiu diante de Deus. Quando alguém se referir, falar assim, olha, fulano de tal. Alguns homens que a gente conhece, Billy Graham, quando se fala assim, quem aqui não admira Billy Graham? Quando fala assim, Billy Graham, o maior evangelista que já existiu no mundo, na história moderna, Billy Graham. Você não conhece a história dele? Dá uma pesquisada no Google. Ou a história de outros homens que passaram pela nossa história e construíram as suas histórias e são lembrados como homens de Deus. Não deixaram fortunas, não deixaram riquezas, deixaram um legado de servir a Deus. Eu e você podemos ser assim. Como Moisés. Eu quero isso de Moisés na minha vida. Eu quero ser lembrado como homem de Deus. Eu não quero que os meus filhos, quando chegar o final do tempo, quando eu cantar aquele hino, né, fim da linda terra real para mim, eu não quero ser lembrado porque eu deixei coisas para os meus filhos, mas eu deixei um legado para eles de vida com Deus. Cara, olha que coisa louca. Eu posso ser lembrado pelos meus filhos de apresentar Deus a eles. Como eu lembro do meu pai não deixou nada para nós, nem dinheiro, não tem poupança rica, nem nada. Meu pai deixou para mim e para os meus irmãos o legado da fé. Jesus. Obediência. É um legado. Outro ensinamento que eu aprendo de Moisés é amar as pessoas e se entregar por elas. Como Moisés amou aquele povo. Como Moisés se derramou na vida daquele povo. Chegou o momento, Êxodo capítulo 25, Moisés está descendo e Deus fala assim, Moisés, eu vou acabar com aquele povo, vou destruir todo aquele povo, vou matar todo mundo daquele povo. Moisés vira e fala assim, não, Senhor, não faça isso. Se o Senhor fizer isso, arrisque o meu nome do céu, da eternidade. Porque Ele ama. Você já imaginou você ser conhecido por amar as pessoas e se entregar por elas? Quando você passar, as pessoas olharem e falar assim, aquela pessoa me ama. Moisés era assim. A sua história. O legado que ele deixou para mim e para você. Ser conhecido por alguém que obedecia ao Senhor e por alguém que ama e se entrega por pessoas. Não ama e se entrega por coisas. Muitos de nós passamos a nossa vida inteira nos entregando por uma casa. Para deixar um legado para os nossos filhos de uma casa. E quando você morrer, o seu filho vai falar assim, nossa, eu só queria ter passado o tempo com meu pai. Eu não queria casa, eu queria um pai. Mas o pai estava trabalhando demais, fazendo muita hora extra, para dar o melhor para o filho. Mas o filho não queria aquilo. Você nunca perguntou para o seu filho o que ele quer que você deixe para ele? Talvez ele só quer você. Talvez a sua família só quer você. Não quer dinheiro. Não quer que você deixe eles bem financeiramente. Eles querem só ser amados. Muitas pessoas que vão passar pela nossa vida, eles só querem ser amados. Eles não querem nada de nós. Aquelas pessoas, 2,5 milhões de pessoas, Moisés cuidava de tudo aquilo. Amava aquelas pessoas. Ser conhecido por alguém que ama. Isso é lindo.
Eu sou apaixonado por Moisés. Eu gosto demais de Moisés. Demais. Eu até brinco que quando eu chegar no céu, eu quero sentar com Moisés. Quero sentar e falar assim: Moisés, conta aí. Conta os bastidores. Aquilo que não está narrado na Bíblia, agora eu quero saber. Não de curiosidade, mas eu quero me alimentar daquilo que Moisés viveu. Sentar com ele. Até porque lá eu tenho eternidade. Lá não vai ter manhã, tarde e noite. Lá vai ter a eternidade para sempre. Amar. Seja conhecido por alguém que ama as pessoas. Não porque canta bonito, porque dança bonito, porque fala bonito, mas alguém que ama pessoas. Hoje de manhã eu estava falando de um triste dado que saiu essa semana no Brasil, no mundo, né? Pior que foi no mundo, envergonha mais ainda. Nós somos o país que mais mata homossexuais no mundo. Isso permanece, desde 2000 e alguma coisa, nós somos primeiro. A gente não ganha a Copa do Mundo, mas a gente ganha nisso aí, né? Que vergonha. Não amamos aqueles que são diferentes da gente. Não amamos aqueles que optaram em seguir uma outra vida, que não é igual à minha vida. Eles só optaram em seguir uma outra vida. Aí me dá o direito de matar ele, porque ele escolheu uma outra vida que eu não escolhi. O que Jesus faria? Moisés não faria isso, Jesus também não. Amar as pessoas, cuidar delas. As pessoas olhar para nós e falar assim: eu não via preconceito nele, eu vi amor. Olha que lindo. E vocês acham que não tinha homossexual no meio do povo de Israel? Vocês acham que não tinha? Claro que tinha. Tinha adultério, tinha homossexual, tinha prostituição, tinha tudo ali no meio. Moisés cuidava de todos. De todos. A gente acha que essas questões é moderna, né? Não. O Antigo Testamento já disse. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Lembram da história de Jó? Sim? Sim ou não? Sim. Que os anjos vão visitar Ló. Quem aparece lá? Os homens de Sodoma vão tentar ter relação com os próprios anjos. Está na Bíblia. Já existia. Como é que Moisés tratou aquele todo mundo? Com amor. Moisés também, ele sabia ouvir. Quando o Jetro, o sogro dele, chegou perto dele e falou: Moisés, você está errado. Você precisa mudar a forma de ser. Ele ouviu. Ele ouvia. A gente não gosta de ouvir. A realidade é essa, a gente não gosta de ouvir. Principalmente conselho. Todo dia eu ministrei sobre conselho. Não gosto de ouvir conselho. E tem uma frase que é assim: se o conselho fosse bom, não era de graça. Não é? E a gente gosta de expressar isso. Por que a gente não gosta de ouvir conselho? Porque a gente gosta de fazer do jeito que a gente quer. Quando a gente erra, a gente vai buscar alguém para ajudar a gente. Aí você ouve aquela frase: eu te disse. Né? Moisés ouvia as pessoas, ouvia pessoas na vida dele, como eu e você precisamos ouvir. Às vezes a gente vai pegando idade e parece que a gente não quer ouvir, a gente não aprende com quem é mais novo que a gente. A gente aprende muito com quem é mais novo que a gente. Principalmente tecnologia. Outras coisas. Tem coisas que as pessoas me falam que eu nunca prestei atenção. Já aconteceu aqui, às vezes, no ensaio do louvor, alguém falava um negócio, eu falei: rapaz, que legal, nunca tinha ouvido isso aqui, ó.
Isso é de Deus na minha vida. Aprender a ouvir, saber ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Moisés ouvia Deus falando. Quem é que ouve Deus falando? Quem é que ouve Deus? Levanta a mão aí, irmão. Você, irmão, que ouve Deus aí, que quando Deus fala, você ouve. Mas você ouve o quê? O que você ouve? Você ouve o que você quer? Você ouve aquilo que te convém? Às vezes a gente procura Deus para ouvir o que Ele quer falar. Não, o que eu quero ouvir, não o que Ele quer falar. Moisés chegou um dia diante de Deus e ele falou assim: Senhor, eu não vou voltar para o Egito, eu não vou voltar para lá. Moisés, você vai voltar, porque eu tenho um propósito por aquele povo, libertar aquele povo. Opa! Deus tem um propósito na sua vida. O propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você já viveu. Porque se você não viveu ainda, e você está nessa terra, porque o propósito não se cumpriu ainda na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Ser bênção na vida de outras pessoas, ouvir outras pessoas. Irmãos, a profissão que mais vai sobressair vai ser psicólogo. Psicanalista vai ser essa profissão. Porque as pessoas, ninguém mais para ouvir ninguém. Às vezes pessoas me procuram e eu fico 2 horas ouvindo. Fico ouvindo. A pessoa só quer falar. A gente só quer ganhar dinheiro. Porque tempo é dinheiro. A gente não quer parar para ouvir as pessoas, para dar atenção para as pessoas, para cuidar das pessoas. Lá na sua casa talvez tenha alguém gritando: me ouve! Gritando, querendo ouvir, esperando alguém ouvir, parar para ouvir. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, chego em casa, Miguel, meu filho, ele não gosta de dormir à tarde. Não sei se tem alguém parecido com o Miguel, eu já sei que tem um que é um amigo meu, que caminha comigo, ele é igual o Miguel, ele pensa igual o Miguel, ele já falou isso para mim. E o Miguel fala assim, Miguel, vai dormir, cara, você acorda às 6 da manhã para ir para a escola, vai dormir à tarde. Ele falou assim, não, pai, dormir é perder tempo, eu tenho uma vida para viver. Aí eu falo assim, não, cara, mas dormir também é ganhar tempo. Não, eu quero brincar, eu quero desenhar, eu quero jogar videogame, eu quero fazer negócio. E assim, aí não vai. Aí quando chega lá para as 9h30, mais ou menos, ele está deitado no sofá, aí eu gosto de chegar lá e colocar ele para ficar perto de mim. Aí às vezes a Vanessa fala assim, aconteceu uma situação com o Miguel na escola assim, faz um coach com ele lá. Aí eu chego, vem cá, filhão, deita aqui. Aí ele deita, eu falo assim, e aí, o que aconteceu na escola? Ah, pai, quero falar não. Não, fala aí, cara. Toma aqui junto. Aí ele fala. Aí eu oriento ele. Meia hora ali com ele. Às vezes ele fala, e o bichinho fala, né? Porque o menino que fala muito, né? Mas ele quer falar. Da escola, aquela coisa toda. Ouvir. Ele vem com uns negócios de, como é que fala? Uns joguinhos lá, não sei como é que é o nome lá. Uns negócios japonês lá, chinês, sei lá. Aqueles negócios que eles têm, coisa de moleque da idade deles assim. Eu não entendo nada que ele está falando dali. Mas eu ouço ele. Porque é importante para ele. Talvez se ele conversar com o Natan, o Natan vai entender tudo, com o outro da idade dele vai entender tudo, o Pedro vai entender. Mas eu não entendo nada que ele está falando. Não, porque o Naguru, não sei o que lá, Maibada, não sei como é que chama lá os negócios lá. Como é que chama? Naruto, Narigudo, sei lá, essas coisas aí.
Eu não entendo nada do que ele está falando, assim. Eu não entendo as coisas, porque são coisas de joguinho e tal. Inclusive tem um canal, eu vou até falar isso aqui. Tem um canal no TikTok que está no meu nome, que é de uns vídeos que ele posta de Lego que ele faz, ele monta os Legos, ele faz animação de Lego. Não é propaganda do meu filho, não. Estou falando porque está no meu nome, porque ele é de menor e ele não pode. E aí você vai olhar e fala assim, nossa, o pastor monta Lego. Não, é meu filho que monta Lego, entendeu? E aí ele fica contando a história dali, e depois da Copa do Mundo, ele só fala de futebol, tudo é futebol, tudo é futebol. Ele desenha o Cristiano Ronaldo, ele desenha lá o Messi, ele quer assistir jogo comigo, ele quer falar, pai, quem está jogando aí? Eu falei assim, é North Forest contra o Leeds United. Legal, pai, vamos assistir junto. Né? Está lá assistindo comigo o jogo. Está lá. E aí eu quero fazer o quê? Ele quer ficar ali, do meu lado, falando as coisas dele, perguntando coisas. Ouvir. Faz isso com seu filho. Faz isso com a pessoa que você ama. Para ouvir. Ah, mas eu não estou entendendo nada que você está falando. Não, não é para entender, ele só quer falar. Para. Precisamos fazer isso. Porque se a gente não fizer isso, eles vão buscar outros lugares para ouvir eles. Irmão, se você não parar para cuidar do seu filho, ouvir seu filho, o mundo vai parar para ouvir, vai dar para ele aquilo que Deus não se agrada. Para ouvir. Moisés sabia ouvir. Criou referência na vida, orientação. Outro ensinamento na vida, ser amigo de Deus. Moisés era amigo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai ser sempre seu amigo, porque decidiu amar você. Mas Moisés, ele era amigo de Deus. Isso que é mais legal. Porque Moisés, a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. E você só fala face a face com alguém que é seu amigo. Moisés tinha prazer de sentar com Deus e conversar com Deus, mesmo se fosse para levar uma orientação dura, mas ele parava para ouvir Deus, porque ele era amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, já contei aqui um monte de vezes. Às vezes eu chego aqui na igreja, eu sento aqui, e eu fico aqui tempos e tempos falando com Deus. Eu reclamo de Deus, eu falo, Deus, só parece que é devagar. Tanto tempo que eu estou orando um negócio, só demora demais para me ouvir, parece que nem está me ouvindo. Deus, às vezes eu me coloco assim na posição, né? Às vezes a gente acha que a gente é meio forte assim, né? Deus, mas estou trabalhando nisso aqui há tanto tempo, eu não vejo o resultado. E Deus vê toda a minha ignorância, e Ele me ouve. Eu posso falar com Deus porque Ele é meu amigo. Eu posso me expressar para Deus, seja amigo de Deus. Cria relacionamento com Deus. Onde você estiver. Irmãos, a gente criou um negócio assim que a gente só tem vida com Deus quando vem para a igreja. Sabe, de domingo eu vou encontrar com Deus. Que negócio de encontrar com Deus de domingo, meu? Coisa louca. E durante a semana, quem você encontra? É com Deus, meu, todo dia ali. Aconteceu um negócio, deixa eu contar uma experiência para vocês. Eu caminho todo dia de manhã. Levo os meninos para a escola, vou para o Parque do Riso, né? Perder aquilo que eu consumi. Vou para o Parque do Riso. Eu saía, estou fazendo isso há mais de ano. Inclusive, essa semana eu vou caminhar porque meu tênis ficou ruim e está machucando meu pé, comprei um novo, vai demorar a chegar. Então, você não vai me ver lá. O pastor falou que caminho não está aqui. Não, é por causa disso. E aí, saí para caminhar. Estou caminhando, começou a chover. Chuva, aquela chuva forte. Corri, entrei debaixo aquela cobertura que tem lá, perto dos aparelhos que tem ali. Entrei ali debaixo. Daqui a pouco chegou o pai de um menino aqui da igreja, que ele não vem na igreja. O pai dele chegou lá, e aí nós começamos, ele falou, rapaz, que chuva, né? Aquela conversa fiada, né? Tá chovendo, tem sol, né? Vai puxar assunto. Que chuva.
Falei, verdade, cara. E aí, eu falei, como é que você está? E aí ele começou a compartilhar de coisas da vida dele. E ele falou assim, pastor, você sabia que você abençoou a minha vida? Eu falei assim, não sabia. Eu ouço as ministrações que o pastor faz. E Deus já usou muito a sua vida para mudar a minha vida. E nós fomos conversando. E ficamos ali 1 hora, parou de chover, e nós continuamos. Aí ele começou a compartilhar problemas da vida dele. Problemas da vida, e ficamos ali 2 horas ali. E depois eu voltei para casa assim, com a certeza de que eu não saio para caminhar. Eu saio para ser usado por Deus. Você não sai para trabalhar. Você sai para ser usado por Deus. Você não sai para estudar. Você sai para ser usado por Deus. Por quê? Porque Paulo fala que já estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aí eu tinha um menino que fazia tempo que não vinha aqui na igreja. Eu comecei a mandar mensagem, não responde, comecei a orar a Deus. 3 dias depois, onde ele está? No Parque do Riso, caminhando. Eu falei, tá, essa é coisa de Deus. E aí eu sentei, marquei um café, tomamos um café, compartilhamos de coisas da vida. E foi um tempo muito gostoso. Ele falou assim, pastor, vamos marcar mais, isso é muito bom para mim. Às vezes é isso, é ser amigo de Deus, é falar com Deus e saber que Deus vai, no momento certo, colocar aquela pessoa que você está orando. O Mateus está ali atrás, ali, ó. Levanta a mão aí, Mateus. Ó, Mateus. Postei um negócio, a namorada dele curtiu, na página da igreja. Na hora eu mandei mensagem para ela e para ele. Eu falei, saudade de vocês. Quanto tempo a gente não se vê? Pá, o Mateus está aqui. Amém, irmãos? Amém. O que eu quero dizer para você? Quando você é amigo de Deus, Deus vai te mostrando coisas para você fazer. Você não é mais, eu não sou mais o Ronaldo. Agora eu sou servo do Senhor. E aonde eu for, Deus vai me usar. Ser amigo de Deus é saber disso. E ser usado por Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Dá fraco. Amém? Amém. A isso. Outra coisa que eu aprendi com Moisés. Para eu cumprir a minha missão, eu preciso criar um sucessor. Sucessor. Sucessor não é só filho, não. São filhos da fé, filhos da carne, filhos nossos. Os nossos sucessores. A gente tem falado muito aqui na igreja, com os meninos aqui. Eu tenho 54 anos, eu não sou mais flecha, eu sou arco. Descobri que eu sou arco agora. Esses meninos são flechas. Eu não consigo mais ser lançado na flecha. Não, agora eu sou arco. Eu só lanço flecha. Moisés, no passado tempo, ele começou a preparar Josué para suceder ele. Moisés descobriu que ele não conseguia mais ir para as batalhas. Inclusive a Bíblia diz que Moisés não foi para a batalha. Moisés ficou em cima do monte, o povo guerreando lá embaixo, enquanto os amalequitas, eles lutando. E aí a Bíblia diz que Moisés estava velho, mas a bênção de Deus ainda estava sobre a vida de Moisés. E a Bíblia diz assim que quando Moisés levantava a mão, o povo vencia a batalha. Quando Moisés abaixava a mão, o povo começava a perder. E aí a mão de Moisés começou a ficar pesada. Aí os caras são ligeiros, quem estava com ele, pegou uma pedra, colocou debaixo da mão de Moisés, e a mão de Moisés só ficou no alto e eles venceram a batalha. Amém, irmãos? O que eu quero dizer? Eu e você agora, vai chegar um momento que a nossa mão não vai ficar muito tempo assim. Mas vai ter alguém lá embaixo que nós preparamos, lutando por nós. E lutando pelo Senhor. São esses aqui. São os jovens aqui da igreja. São vocês. Eu não vou conseguir mais dar aquela corrida para a batalha mais. Mas eu sou aquele que vou ficar aqui, lançando vocês e orando a Deus. Vai, estamos aqui, a mão está levantada, vai vencer a batalha. Eu quero preparar vocês. O dia que Deus me levar para a glória ou para Caraguá antes da glória, espero que eu vá para Caraguá antes da glória. Quando Deus me levar,
Eu quero deixar nesta igreja onde Deus me passar, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas eu quero que vocês sejam aqueles que vão continuar lutando essa batalha que o Senhor preparou para nós. É batalha de vitória, irmão, não é de guerra, não. Amém, irmãos? Irmãos, a nossa batalha não é batalha que você perde. A nossa batalha já é a certeza da vitória. Tem crente que começa a batalhar e fala assim, isso vai dar certo, eu vou perder. Não, irmão. Nós cantamos aqui agora. O que nós cantamos aqui agora? O que nós cantamos? Que música nós cantamos aqui agora? Qual que é? Fiel tu és, Senhor. Tu és fiel. A nossa batalha não é de... A gente vai perder batalha, não. A nossa batalha é de vitória. Porque o Senhor já nos deu a vitória. A batalha que você tem na sua casa, com a sua família, é de vitória. Não é de derrota. A batalha que você tem no seu trabalho não é de derrota, é de vitória. Porque Deus está conosco. Amém? Amém? Amém. Preparar alguém para suceder. Eu olho para os meninos aqui da igreja e falo assim, esses meninos vão suceder a gente aqui. Daqui a pouco a gente está sentado no banco. Eu visito a irmã Sara e ela fala, eu não consigo mais ir na igreja, mas eu fico tão feliz da igreja estar caminhando. Tá, vai caminhar. Porque tem sucessores. Igreja não depende de mim. Porque tem pessoas que vão continuar. Tem meninos aqui na igreja que eu batizei, casei, apresentei filho, tudo isso eu já fiz. E alguns talvez, vou casar os filhos, acho que não vai dar não, mas tudo bem. Acho que vai, eu vou para 97 anos, vou morrer com 97, então dá tempo. Estou com 54, faz a conta aí, vai dar tempo ainda. Preparar pessoas para seguir. Prepara o teu filho. Prepara o teu filho para ser sucessor seu. Eu falo para minha filha está aí, não sei onde ela está não, está aí, sentada aí, está ali. Eu falo para minha filha, quando você for arrumar um homem para você casar, não arrume menos do que eu. Tem que ser no mínimo melhor que eu. Tem que ser, vou arrumar um homem ruim para minha filha? Quer não. Tem que ser no mínimo como eu trato a sua mãe, tem que ser melhor do que eu trato a sua mãe. E vou dizer para você, é difícil, hein? Vai ser difícil ela arrumar. Amém, irmãos? Brincadeira, irmãos. Mas eu tenho que me valorizar, né, irmão? Se eu não me valorizar, o que vai acontecer, né? E para encerrar, ser lembrado para as próximas gerações. Você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado do quê? Do que você quer ser lembrado? Eu só quero ser lembrado de verdade, como um homem de Deus. Não quero ser lembrado por nada, mano, de verdade. Eu quero ser lembrado como um homem de Deus. De um dia falar assim, eu conheci um homem de Deus, como eu falo do meu pai. Como eu falo de homens que passaram pela minha vida, que já se foram. Homens de Deus. A maior referência que você pode ter na sua vida. Quando eu olho para Moisés, Moisés é reconhecido como um homem de Deus. E eu quero desafiar você hoje. Você quer ser lembrado por quê? Se você morrer hoje, você será lembrado como o quê? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Talvez você não, olhando para a sua vida, as pessoas vão lembrar de você de coisas negativas, talvez. Mas Deus pode mudar essa história hoje, na sua vida. E você sair daqui, junto com Deus, construindo uma nova história. Eu quero desafiar você a colocar isso diante do Senhor. Senhor, a história que eu vivi até agora, eu não quero ser lembrado por ela. Eu quero começar uma nova história com o Senhor, com a minha família,
ser lembrado diferente. Quando essas pessoas, quando você se for, a sua família vai olhar e falar assim: sabe, irmãos, uma coisa que eu descobri? Você é lembrado pelos seus últimos anos. Você não é lembrado pela sua história toda. Seus últimos anos que são mais importantes. Aquilo que você decidiu construir na sua vida. Eu quero desafiar você a sair daqui construindo essa nova história. Senhor, eu quero ser lembrado pela nova história que eu quero construir diante do Senhor. Olhando para a vida de Moisés. Lembra, Moisés matou um homem e ele fugiu. Moisés poderia ter sido lembrado como alguém que era um assassino. Moisés aceitou o convite de Deus e mudou a história. E ele é lembrado como um grande homem de Deus. Você também pode ser. Do seu jeito, da forma de você ser lembrado por Deus como alguém que construiu uma nova história. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Espera o pessoal do louvor subir aqui. Isso. E eu quero orar pela sua vida e pela minha vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Espírito Santo, nós aprendemos sobre a vida de Moisés. Que em toda a sua história não foi alguém perfeito. Alguém que errou. Alguém que desobedeceu. Alguém que se irou. Mas alguém que decidiu construir uma nova história com o Senhor, apesar dos seus erros. Ele construiu uma nova história. E hoje, quando a gente lê a Bíblia, ele é citado como grandes heróis da fé. Talvez a minha história, a história dos meus irmãos aqui, de alguns irmãos meus aqui, talvez não é uma história bonita. Talvez é uma história de pecados, de erros. Talvez é uma história que ele até tem vergonha dessa história. Mas essa noite, o Senhor, através da tua palavra e da vida de Moisés, está nos dando a oportunidade de começar a construir uma nova história, para sermos lembrados como homens e mulheres de Deus. Pessoas que amam, pessoas que obedecem, pessoas que são amigos do Senhor, pessoas que vão deixar sucessores na caminhada, pessoas que serão exemplos, seguirão o nosso exemplo. Oh Deus, pessoas que vão aprender a amar como nós amamos, pessoas que vão aprender a cuidar de vidas como nós cuidamos, que vão seguir nosso exemplo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero pedir pela vida minha e dos meus irmãos aqui. Queremos viver essa nova história com o Senhor. Queremos que o Senhor construa novas histórias com a gente. Seremos novos pais, novos maridos, novas esposas, mães, avós. Seremos exemplos de superação, de luta, de vida com Deus, de fé, para a nossa família, Senhor. Queremos isso, nos ajuda. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quero convidar você a fazer comigo uma oração. Se você tomou a decisão de olhando para a sua vida e querer fazer algo novo, construir algo novo, eu quero convidar você a orar comigo. Só você e Deus. Você vai repetir comigo algumas palavras que eu vou dizer. Eu quero ajudar você a confessar ao Senhor e a
ter um momento de consagração diante do Senhor. Quero convidar você, onde você está, baixinho aí, só você e Deus, a dizer assim: Espírito Santo, o Senhor conhece a minha história, sabe de onde eu estou, e eu quero, Pai, hoje começar uma nova história. Uma nova história com o Senhor. Um novo relacionamento com o Senhor. Eu quero, ó Pai, ser lembrado não pelos meus erros, mas eu quero ser lembrado pela minha decisão de seguir ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero abrir meu coração, a minha mente, e convidar o Senhor para entrar e ser o construtor da minha história. Essa nova história. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero negar o que eu vivi no passado que não agradou ao Senhor. Eu quero confessar e deixar diante do Teu altar. Eu quero te pedir perdão pelas desobediências, pelas falhas. Eu quero começar de novo. Em nome de Jesus. Se você fez comigo essa oração de entrega, de confissão, essa oração de renovo, eu quero convidar você a se colocar em pé, onde você estiver. Eu quero orar por você. Por você que fez comigo essa oração, onde você estiver, se coloque em pé. Em nome de Jesus. Não tem ninguém olhando para você. É algo entre você e Deus. Espírito Santo, essas pessoas, ó Deus, que fizeram essa oração, Senhor, que confessaram, assim como eu confessei ao Senhor, que se colocaram à disposição, ó Deus, do Senhor, para que através da ação do Teu Espírito Santo possa nascer uma nova história, porque nós queremos ser lembrados pela construção do Senhor na nossa vida. Essa nova história. Queremos ser lembrados, ó Deus, por sermos servos do Senhor, sermos Teu amigo. Confessamos que somos incapazes de fazer isso sozinho. Necessitamos do Senhor e te clamamos a Tua presença em nossas vidas, nestas vidas. Em nome de Jesus. Amém.